Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Instalações Zootécnicas. Eu me chamo Simone Mendes, sou doutoranda em Engenharia Agrícola pela UFC e hoje vou falar sobre instalações para bovinos de leite. Bem, os objetivos aqui serão apresentar aspectos da elaboração de projetos, caracterizar e diferenciar os tipos de instalações, destacar o sistema de produção intensivo, compará-los economicamente e apontar considerações sobre a ambiência e o bem-estar de bovinos leiteiros. E quais são os objetivos em se construir instalações? São proteção dos animais, conforto, facilidade de manejo, sanidade do rebanho, controle desses animais em geral, a contenção e a praticidade, pensando realmente na facilidade de manejo e na separação do rebanho em lotes conforme cada categoria, cada fase de produção, dentre outros objetivos. Então, antes de tudo, é necessário que se faça um estudo preliminar do ambiente. Nesse estudo, iremos considerar algumas características locais, como tipo de clima, tipo de solo, tipo de vegetação e tipo de relevo. Isso deve ser feito para que a gente não venha a ter problemas na hora da execução do projeto. Por exemplo, problemas com drenagem do solo, irregularidade do terreno na hora da colocação dos pilares, dentre outros problemas. Então, em seguida, a gente vai partir para o dimensionamento da obra, para os cálculos de dimensionamento e, em seguida, a construção propriamente dita. Alguns fatores devem ser considerados na hora da elaboração desse projeto, como a composição do rebanho, que envolve ali o tamanho, o número de animais, a raça, o espaço mínimo por animal, isso aqui vai variar muito conforme a fase de criação, a categoria, o tipo de instalação, aqui envolvendo a produção de leite. Vocês vão ver que existe uma complexidade para a fase de produção de leite, o tipo de piso a ser utilizado, o tipo de telhado e a localização, que são aquelas considerações que a gente faz sobre a orientação leste-oeste, a incidência de radiação solar direta no interior da instalação e a distribuição dessas instalações ali no local de forma geográfica da fazenda. Bem, sobre essa distribuição, sabemos que os projetos eles envolvem o centro de manejo e as áreas destinadas às instalações principais, que são o bezerreiro, estábulo, sala de espera, sala de ordenha e sala do leite. E assim, é aqui que a gente vai, nas instalações principais, é aqui que a gente vai se aprofundar, destacando as fases de cria, de recria e de produção de leite. Temos ainda as instalações auxiliares e as instalações complementares e acessórias. Bem, quanto às fases de criação, cria, recria e produção de leite. Na fase de cria, temos ali o período que vai do nascimento ao desaleitamento do bezerro. Esse período pode durar de 2 a 3 meses de vida ou até 70 dias. Isso aqui varia muito conforme o objetivo da fazenda, o manejo específico de cada fazenda. Geralmente, esses animais na fase de cria são alojados em baias individuais. A fase de recria ela também pode variar conforme o manejo de cada fazenda, mas em geral, à medida que os animais vão aumentando de peso, se faz um loteamento. Esse loteamento ocorre em piquetes coletivos ou em baias coletivas. Então, cada fazenda tem um plano sanitário, um plano reprodutivo, um plano nutricional próprio para decidir em que momento as novilhas da fase de recria, aqui a gente está falando de produção de leite, né? Então só vamos tratar das fêmeas. Aqui na recria, cada fazenda sabe o período certo, tem um objetivo específico para direcionar essas novilhas para a baia de reprodução, para a fase reprodutiva e entrar então na fase da produção de leite. Na fase de produção de leite, temos instalações mais complexas. Existem diversos tipos e a gente vai abordar um pouco mais para frente. O bezerreiro pode ser classificado em fixo e móvel.
No fixo, como o próprio nome diz, né, a instalação é fixa e apenas os bezerros vão mudando de local dentro da instalação. Então, à medida que vai ocorrendo o loteamento, os bezerros vão passando de baia para baia, mas a instalação ela é fixa. Já no bezerreiro móvel, como nas cabanas ou casinhas tropicais, o bezerro acaba se movendo, o bezerreiro acaba se movendo junto com o animal. E essa instalação, esse arranjo, é feito em áreas de piquetes, conforme as necessidades em quebrar o ciclo parasitário. Pensando que, como a gente consegue ver na imagem, os bezerros eles ficam mais expostos ao ambiente e essa mobilidade ela acaba se fazendo necessária para a sanidade dos lotes. Aqui nos bezerreiros fixos, a gente encontra baias individuais e coletivas e nos bezerreiros móveis temos como exemplo mais característicos as cabanas ou casinhas tropicais. Bem, as baias individuais dos bezerreiros fixos podem ser construídos de madeira, de alvenaria ou mesmo por estruturas metálicas. E essa baia ela deve obedecer esse dimensionamento por animal. Existe ainda o bezerreiro individual do tipo argentino. E apesar dessas imagens darem uma ideia de que seria o alojamento de bezerro em áreas abertas, vivendo em coletivo, essa instalação é considerada individual, já que os bezerros não têm contato uns com os outros, eles ficam presos por correntes no pescoço durante essa fase de cria. Nesse tipo de sistema, os bezerros podem ficar em sombreamento natural ou em sombreamento artificial, né, com essas cobertas que podem ser do tipo galvanizada ou telha do tipo fibrocimento. Os coxos podem ser móveis ou fixos. É necessário que o solo seja de boa drenagem e que a instalação forneça proteção contra intempéries climáticas. E assim, existe uma vantagem interessante em relação aos demais tipos de instalações. É que no bezerreiro argentino é possível ter uma maior facilidade na visualização dos animais. Quanto às casinhas tropicais, que ainda são do tipo bezerreiro individual, em relação a essas casinhas individuais a pasto, deve-se respeitar uma distância mínima de 2 metros entre cada uma delas e fornecer uma área total de 2 a 3 metros quadrados por animal. Então, essa é uma recomendação geral. Essas casinhas tropicais, elas podem ser feitas também de diferentes materiais. Bem, as baias coletivas também podem ser feitas de diversos materiais diferentes e possuir ou não material de cama. Aqui a gente vê um exemplo de um piso ripado. E para os casos onde se constroem instalações com cobertas, independente de qualquer coisa, o piso ele deve ser seco e o mais limpo possível. As baias coletivas elas são utilizadas, pessoal, geralmente na fase de recria. Então, tem ainda os piquetes coletivos que eles são bem mais utilizados, né? São comumente utilizados devido ao seu maior custo-benefício. E os coxos e bebedouros dos bezerros devem ser de fácil higienização, devem ser feitos de uma forma que facilite o trabalho do tratador, facilite a limpeza, que não forneça riscos para os animais e que respeite a altura do animal. Essa recomendação que se faz é que o dimensionamento do comedouro tenha lá uma medida de 20 centímetros por 25 com profundidade de 15 centímetros. Essa é uma recomendação geral. E que esses coxos fiquem à altura de 50 centímetros do solo. Já pensando naquela fase de mamadeiras, a fase da maternidade e da fase de cria como um todo, tem a recomendação de 1,25 metros do piso, essa altura da mamadeira. Isso pode ser ajustável, mas é uma recomendação geral. Então, no mercado, a gente vai encontrar, na área comercial, diversos formatos de mamadeiras, muita gente faz artesanal também, mas essa é uma recomendação geral.
Sobre os sistemas de produção de leite existentes. A produção de leite no Brasil é marcada atualmente pela heterogeneidade dos produtores, os níveis tecnológicos adotados por estes, os aspectos genéticos dos rebanhos e a forma de aquisição do produto pelas indústrias de laticínios. Então, a combinação desses elementos faz parte de uma grande diversidade de sistemas de produção, desde aqueles baseados em pastagens até os sistemas de confinamento. Então, a gente observa bem o quanto é complexa a questão das instalações para bovinos de leite na fase de produção. E como eu mencionei no início da aula, é preciso compreender alguns aspectos na hora de elaborar o projeto, como a raça que a gente vai estar trabalhando, e a fase de produção do animal, o ambiente ali, as condições climáticas e condições topográficas e a capacidade de investimento desse produtor. Aqui consideramos tanto os recursos financeiros para elaborar esse projeto da forma mais adequada possível, como a disponibilidade de mão de obra. Então, no país, o que é que a gente vai ter? Basicamente, 4 tipos de instalações para o confinamento de bovinos leiteiros: tie stall, freestall, losing house e compost barn. Dentre os 4 tipos, a instalação tie stall não é a realidade no nosso país. Compreende mais um nicho de mercado e não corresponde ali numa participação significativa na nossa produção. Basicamente, são pouquíssimos produtores que adotam a instalação do tipo tie stall. Ela fica mais restrita a países europeus, produtores de países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, Canadá. Existem particularidades para esse tipo de instalação e eu vou falar um pouco melhor nos próximos slides sobre cada uma dessas instalações. E a mais comum é a instalação freestall. A instalação loose house sofre algumas adaptações. Em alguns locais do país muda de nome, inclusive, não se chama loose house, mas nas localidades vão dando nomes para essas instalações, onde tem uma cobertura e uma área de solário ao mesmo tempo e as vacas ficam livres. E mais recentemente a instalação compost barn, que chegou ao país, vem ganhando aí o gosto de muitos produtores, que inclusive estão transitando da instalação freestall para a instalação compost barn. Sobre essas instalações, eu vou trazer algumas vantagens e desafios, porque nenhuma instalação apresenta desvantagens, ela apresenta desafios. Se bem manejada, se bem trabalhada, cumprindo os planos, as metas que o produtor tem ao utilizar essa instalação, não pode ser vista como uma desvantagem, e sim como desafios. Então, nessa instalação tie stall, como o nome já sugere, as vacas elas ficam presas ao pescoço. Então, como vantagens temos melhor manejo nutricional, possibilidade de maior atenção individual e o manejo é prático, principalmente para rebanhos menores. Lembrando que essas vantagens estão relacionadas à possibilidade de trabalhar o animal individualmente. Então, claro, se a gente consegue em rebanhos menores trabalhar melhor dar uma atenção maior a esses animais, a gente vai poder intensificar o manejo nutricional. É realmente uma instalação utilizada para nichos específicos de mercado e são geralmente criados animais de elevado valor genético e também muitas vezes animais para exposição. Como desafios, temos a dificuldade em prender e soltar esses animais, então precisa de uma mão de obra especializada, pessoas treinadas para isso, poucas possibilidades de separação de vacas por lotes. A instalação teria que fornecer diversos recursos de ajustes, pensando nessas estruturas metálicas para prender os animais. Sobre o bem-estar, existe uma grande polêmica que envolve essa instalação. Muito se fala que essa forma de prender as vacas no momento da ordenha, elas passarem bastante tempo presas ao pescoço nessa parte do comedouro, reduz a oportunidade das vacas se exercitarem. Então, isso faz com que elas sejam submetidas a condições mais estressantes. Sobre a instalação freestall. Essa instalação é mais comum no país. Boa parte do nosso confinamento é feito nesse tipo de instalação e tem como vantagens facilidade de manejo alimentar, a facilidade da limpeza também, e os animais podem se exercitar regularmente em comparação ao que ocorre na instalação tie stall, fazendo essa comparação. Como desafio, temos
os custos para a construção, então requer a compra desses materiais para toda a montagem, e nessa montagem geralmente se busca empresas que fazem esse trabalho comercial de venda das estruturas metálicas, das camas individuais, dos cubetes, então isso requer um custo realmente. Tem uma menor atenção individual em relação à instalação Thaistol. É possível encontrar problemas de competição quando não se fornece camas adequadas para as vacas, pensando na quantidade de animais que se quer colocar na instalação. E também, se não for bem manejado, bem trabalhado, tanto o dimensionamento das camas como o número de animais, a gente encontra a maior quantidade de vacas sujas, uma porcentagem de vacas sujas, se houver problemas nesse manejo de limpeza. E a instalação Losing House. Temos como vantagens um menor custo de construção em relação a Thaistol e Freestol, menor custo por animal alojado, a facilidade da detecção de animais no cio. A gente observa que as vacas elas ficam numa área coberta e tendo acesso a um solário, que no caso aqui essa área externa a gente chama de solário, e os animais ficam mais livres para expressar seu comportamento natural. Como desafios, problemas com o escoamento de dejetos da cama. Essa área aqui, ela geralmente é coberta com cama, como se fosse uma instalação compost barn, que vocês vão ver à frente. E quando não é dimensionado de forma correta, muitas vezes a gente encontra esse escoamento de dejetos. E fornecimento adequado de sombra é outro desafio, já que muitas vezes o produtor acredita que por estar fornecendo ampla área de circulação, com área de solário, ele pode colocar muitos animais nessa área, mas esquece do espaço de área, da área mínima de sombra por vaca, então é um desafio. E também por conta das questões de infestação de moscas. Como os animais permanecem livres nessa área, eles podem ali defecar, urinar, e esse solo precisa ser de boa drenagem e todo o manejo de escoamento de dejetos deve ser bem orientado. Também, quando se utiliza o material de cama, tem que ter atenção com o revolvimento, com o tratamento dessa cama. A instalação Losing House aqui no país acaba recebendo vários nomes, como eu mencionei. Então, muitos produtores vão acabar chamando de piquetão, que seria uma área coberta com uma ampla área com piquetes, um espaço de solário mesmo para os animais circularem. Mas essa instalação, ela surgiu por volta da década de 70, 80 nos Estados Unidos. Já existem relatos dessas construções e, à medida que foi passando o tempo, sofreu algumas modificações. Essas duas imagens foram registradas numa fazenda de leite aqui no Ceará, onde a gente observa problemas de acúmulo de lama, e isso aqui acaba sendo um problema sério para o manejo em geral, mas principalmente para a sanidade do úbere e das vacas, e muitos problemas de mastite ambiental. Outros exemplos de instalação do tipo Losing House, essas duas imagens são de uma fazenda aqui no Ceará. E a gente acaba chamando de Losing House porque é o que mais se aproxima daquela nossa classificação. Já na instalação do tipo Compost Barn, nós temos como vantagens maior conforto, maior liberdade de movimento, vacas mais limpas e secas. Aqui tem uma atenção, quando se faz o manejo de revolvimento correto da cama, quando se trabalha bem esse manejo de cama, vamos ter sim vacas mais limpas e secas, maior facilidade de detecção de cio, também pensando no que eu mencionei anteriormente, de não ter nenhuma barreira física entre as vacas e o tratador consegue visualizar melhor o comportamento dos animais, menor odor dos dejetos, já que boa parte dos dejetos acaba sendo incorporado na cama, sofrendo esse processo de compostagem, e a gente vai ter ali uma menor quantidade de esterco líquido, né? Consequentemente, menor esterco líquido. E o menor nível de estresse estaria associado a esse maior conforto. Mas basicamente o que seria a instalação Compost Barn? Como o próprio nome diz, seria
um celeiro de compostagem. Aqui, as vacas ficam alojadas em uma ampla área de cama, com livre circulação. Como desafios, a disponibilidade desse material de cama, sabe-se que a maravalha, a raspa de madeira, acaba sendo o material mais adequado, mais indicado para esse manejo, isso porque a maravalha possui uma elevada relação CN e diversas características favoráveis para essa compostagem, para essa incorporação dos dejetos. Outro desafio seria o próprio manejo de revolvimento da cama, que requer um maior custo com maquinário agrícola, com tratador, e o próprio manejo de revolvimento da cama e todo o custo com maquinário agrícola para esse revolvimento, que acaba fazendo com que seja desafiador para o produtor estar fazendo esse trabalho diariamente. Essa cama precisa ser revolvida pelo menos 2 vezes ao dia e é preciso fazer o monitoramento. Sobre esse monitoramento, algumas considerações que não podemos deixar de mencionar é o revolvimento pelo menos 2 vezes ao dia, o monitoramento da temperatura interna e superficial da cama. Precisamos de uma temperatura interna de uma faixa de 43 a 60 graus Celsius, uma umidade abaixo de 60%, a reposição oportuna dessa cama e também a observação do comportamento dos animais, se as vacas estão deitando, se tem uma alta porcentagem de vaca deitada, são parâmetros bastante importantes para a gente saber se está tendo um bom manejo nessa instalação. Ao elaborar o projeto, é preciso escolher qual será o layout do seu corredor de alimentação, onde as vacas se alimentam umas de frente para as outras, ou seja, a ração é distribuída no centro da instalação. É importante que exista essa declividade de 2% para escoamento de dejetos, para facilitar a limpeza, com canaletas coletoras. Então, a gente vai ter canaleta de cada um dos lados. Já no formato, no layout traseiro, o corredor é lateral, observem aqui o comedouro 1, comedouro 2, e as vacas ficam dispostas nessa orientação. Os corredores são laterais. E essa figura que exemplifica o modelo traseiro, as canaletas podem ser aqui ao centro. Existe ainda a opção de utilizar só um corredor lateral, como por exemplo essa instalação Compost Barn, nesse croquis da instalação. Observem que só existe esse corredor lateral. É sempre bom lembrar também, aproveitando aqui essa imagem, que o bebedouro na instalação Compost Barn deve possuir barreiras para que a vaca, ao beber, não acabe molhando a região da cama. Os projetos de instalações Compost Barn ainda apresentam algumas particularidades. Existe projeto onde esse bebedouro fica em um outro corredor, os bebedouros ficam mais ou menos nessa disposição, onde se faz uma puxada maior e os bebedouros ficam nessa área, mas colocando o bebedouro nessa região, nessa área do galpão, já é possível imaginar que aumenta o custo de construção dessa obra. Quanto aos coxos de alimentação, esses coxos eles podem ser divididos quanto ao acesso dos animais, como também ao tipo de material utilizado. Sobre essa divisão, temos que pode ser do tipo simples, onde as vacas têm acesso só por um lado, e essa divisão aqui seria de 60 centímetros, esse dimensionamento, ou mesmo duplo, onde os animais têm acesso por 2 lados. Então, aqui a gente vai precisar de um dimensionamento de coxo um pouco maior, de 90 centímetros, aqui falando na largura. E como recomendação nutricional, temos que o espaço linear por vaca deva ser de 70 a 80 centímetros. Geralmente, esses coxos são construídos de concreto, revestidos com argamassa de cimento e areia com pouca ferragem. Trouxe alguns exemplos que a gente pode destacar aqui, que seria a colocação de azulejos aqui na parte do piso do coxo para facilidade da limpeza, para melhor higienização. Outro ponto que pode ser destacado com essas imagens é evitar esses cantos de coluna aqui, porque além de estar perdendo um pouquinho de área de coxo, a gente ainda vai encontrar dificuldade na hora da limpeza. Se possível, é sempre bom
dar uma recuada nessas colunas, mas cada projeto tem também suas particularidades. Quanto aos bebedouros, podem ser contínuos, de concreto acompanhando o comedouro, podem ser lineares, associados a uma pequena caixa d'água com boia, e bebedouros individuais automáticos, mais conhecidos como os tipo concha, e são mais higiênicos. Assim como a gente viu com bezerros, existem diversos tipos de bebedouros e formatos, né? Como eu menciono aqui, de alvenaria, de plástico com boia d'água. Então, existem diversos tipos. Encontramos muito bebedouros artesanais, mas se pode fazer uma recomendação geral de dimensionamento, como mostrado aqui nesse croquis. Bem, concluída essa parte sobre as instalações utilizadas para o alojamento de vacas leiteiras, eu vou partir para as instalações sala de espera, sala de ordenha e sala do leite. Bem, a sala de espera nada mais é que uma área anexa à sala de ordenha. O projeto dessa instalação considera uma área mínima de 2,5 metros quadrados por animal. Como a sala de espera é um local geralmente muito úmido, já que muitas vezes, principalmente nas nossas condições, a gente parte para o acionamento de sistemas de ventilação, de aspersão, essa instalação costuma ser bastante úmida e recomenda-se que o piso seja ripado com uma declividade não inferior a 2% e provido de canaletas. Esse piso frisado, esse piso com fissuras, acaba fazendo com que minimize os riscos de queda dos animais ou acidentes em geral. Uma atenção que se deve ter com a sala de espera está relacionada ao estresse térmico desses animais, nesse momento que antecede a retirada do leite. As vacas, quando entram na sala de espera, já estão ali com um certo nível de estresse, prontas para ejetar o leite, e esse adensamento de animais no local acaba potencializando esse estresse. Então, a gente acaba lançando mão de mecanismos de resfriamento, como a utilização de aspersores e ventiladores. E a sala de ordenha? Em geral, a escolha do sistema de ordenha baseia-se em dois aspectos, tanto econômico, levando em consideração o custo inicial e anual, e o tempo gasto para ordenha, que realmente varia de sistema para sistema. A escolha do sistema de ordenha e da construção de todas as instalações vai depender muito do tamanho do rebanho, assim como a finalidade da sua produção. Alguns fatores podem ser considerados no projeto, como o número de vacas ordenhadas, que entra muito nisso do tamanho do rebanho, número de ordenhas diárias, número de operadores, a mão de obra que para a construção da sala de ordenha é muito importante. Se vai trabalhar com a ordenha aproveitando estruturas que já existem, uma mecanização que já existe, ou se vai planejar posteriormente uma expansão dessa área, tudo isso tem que ser levado em consideração. Assim como números de horas por dia ou a demora das mudanças de turno entre os operadores, assim como o capital disponível para investimento, e varia também conforme as preferências pessoais. Alguns produtores preferem, por exemplo, só trabalhar com a instalação do tipo espinha de peixe, que também é mais comum. Então, as preferências pessoais devem ser consideradas na hora de elaborar o projeto. Geralmente, a sala de ordenha sem fosso é aquela construída em instalações mais simples. Não existe uma complexidade para a construção desse tipo de sala de ordenha e é vista mais como aquele local para ordenha manual. Realmente são instalações mais simples. Já na sala de ordenha com fosso, se trabalha a mecanização. A gente vai ter instalações do tipo espinha de peixe, passagem, portões ou tandem e carrossel. Falando um pouco sobre essas instalações. Então, aprofundando um pouco melhor, vejam a sala de ordenha sem fosso. Geralmente se faz uma adaptação de instalações mais antigas,
É muito comum a gente ver aqui no Ceará instalações que antes eram de bovinos de corte, foram ali com o tempo adaptadas e os produtores resolveram aproveitar as instalações existentes e passaram a utilizar para ordenha. Então, não tem o fosso e pode ser feita aqui a ordenha manual. Essa foto não dá para ver, mas tem uma ordenha manual ou uma ordenha mecanizada, de certa forma, utilizando o balde ao pé. Ou, de certa forma, mecanizada, utilizando aqui o balde ao pé. Então, é uma instalação realmente que não exige uma grande complexidade na execução do projeto, basta obedecer a altura de pé direito, não pode ser muito baixa, a gente busca priorizar a ventilação natural, então pé direito numa altura considerável e um beiral que também minimize a entrada de radiação solar direta. Aí aqui algumas imagens para vocês observarem, instalações sem fosso, sala de ordenha sem fosso. E ela se divide em ala simples e ala dupla. Na ala simples, como aqui nas imagens, é recomendado para rebanhos menores de até 20 vacas e o seu dimensionamento pode variar conforme a ordenha ocorrer com ou sem o bezerro. Na ala dupla, já sendo recomendada para rebanhos maiores, vocês podem visualizar aqui nessa imagem, né, as vacas sendo ordenhadas dos dois lados. É uma instalação com estrutura um pouco maior, quando você tem um maior número de animais para esse tipo de sala de ordenha, onde se recomenda que, se for usada a ordenha manual, tenha até 60 vacas e mecanizada até 100 vacas. A partir dessa noção, o produtor já pode começar a pensar se não é interessante partir para uma ordenha com fosso, automatizar. Então, aqui a largura e o comprimento vai variar conforme o número de animais que vão estar sendo ordenhados, assim como a raça que vai estar sendo utilizada. Já na sala de ordenha com fosso, trouxe algumas imagens para vocês visualizarem. No caso aqui com a máquina de ordenha ou com um balde ao pé. Sala do tipo espinha de peixe. A disposição das vacas nessa orientação é bem característica para você visualizar como é a sala do tipo espinha de peixe. Observem o ângulo das vacas em relação ao tratador, ao ordenhador. Então, as vacas formam um ângulo de 30 graus com um corredor e ocupam esse espaço aqui, esse espaço, pensando no dimensionamento na hora de elaborar o projeto. Essa angulação se torna vantajoso porque confere a uma menor distância percorrida pelo ordenhador. É realmente a mais comum, utilizada nas fazendas que trabalham com ordenha mecânica e é vista como uma instalação aqui para as nossas condições de menor custo inicial. Eu trouxe esse vídeo para vocês visualizarem um pouco como ocorre o manejo dessas vacas ao entrar na sala de ordenha. Esse aqui é o tipo espinha de peixe e as vacas elas são ordenhadas e soltas em grupos. Observem como que se dá essa colocação e essa angulação das vacas. Já na sala conhecida como passagem, as vacas ficam dispostas dessa forma, lado a lado. Os úberes é diferente do que observado na sala de ordenha do tipo espinha de peixe. Existe uma diferença nesse distanciamento das teteiras e essa instalação ela é conhecida como saída rápida. As vacas são ordenhadas e liberadas ao mesmo tempo. Mais uma imagem para exemplificar esse modelo e essa disposição das vacas em relação ao tratador. Observem que a traseira do animal fica totalmente de frente para o operador. E esse vídeo para exemplificar essa saída mais rápida em relação à sala de ordenha do tipo espinha de peixe. Essa outra sala de ordenha se chama portão ou tandem. Como o próprio nome diz, as vacas elas são orientadas em direção a esse portão individual.
Então, cada vaca tem acesso a um portão individual. Pode ser do tipo de ala simples ou ala dupla. E esse sistema de automação, todo esse sistema que envolve esse tipo de ordenha, requer um maior custo, está mais relacionado àqueles rebanhos de alto valor genético, um valor empregado ali naquela produção, é geralmente utilizado para nichos de mercados e não é a nossa realidade aqui no país. A sala de ordenha mais comum no país é a sala do tipo espinha de peixe. E podem observar que o tratador ele caminha mais. E comparando a distância entre as teteiras, observa-se que o operador ele vai caminhar mais para observar essa ordenha teteira por teteira. Mas aqui deve-se considerar que quase tudo é feito por automação. Então, não exige tanto do operador, mas essa distância entre as teteiras é maior. E aqui mais um vídeo para vocês visualizarem melhor essa maior atenção individual e toda essa automação. E por último, a sala do tipo carrossel, também chamada de rotatório, justamente por lembrar um carrossel. Observem aqui o croquis como exemplo, e é vista como instalação de alto custo e recomendado para rebanhos com acima de 50 vacas em lactação. E também é uma instalação utilizada para aquelas fazendas que possuem um valor agregado do leite. Esse alto custo de investimento também pede que as vacas sejam de alta produção. Mais um vídeo para exemplificar esse modelo. Observem que é tudo automatizado, é um sistema inteligente, realmente. E esse vídeo é de uma fazenda aqui no Brasil. Tem ainda a sala de ordenha do tipo fila indiana. Aqui nem vamos ter aquela angulação da espinha de peixe com angulação de 30 graus, nem vamos encontrar o tipo passagem, onde as vacas ficam totalmente com o traseiro virado para o operador, e nem é do tipo portão ou tandem, nem é desse tipo porque não existe aqui portão individual, mas as vacas ficam nessa disposição aqui, uma de frente para a outra. Essas 4 fotos registrei aqui, essas 3 fotos são de registros de fazendas aqui no Ceará. E quanto às instalações complementares e auxiliares? Se lembrarem bem lá no início da aula, eu mostrei um pouco sobre o centro de manejo, que é o local onde ocorrem aqueles procedimentos de vacinação, vermifugação, de pesagem. No centro de manejo ocorre ali o loteamento dos animais, a separação dos lotes, a mudança de lotes de produção, tem também relacionado ainda a essas instalações complementares e auxiliares, basta lembrar dessas passagens por pedilúvio. São instalações importantes para exames clínicos, avaliações reprodutivas e inseminações, vacinações e aplicação de medicamentos, como eu mencionei, casqueamentos e pequenas cirurgias. A importância dessas instalações está relacionada a isso. Quanto ao manejo racional, que a gente não pode deixar de falar. Toda instalação deve fornecer conforto e segurança para as vacas. Uma forma de a gente evitar problemas na sala de ordenha, como a aversão dos animais a equipamentos, podemos fazer uma adaptação das vacas que viriam a ser as primíparas, né? No caso, fazer uma adaptação já com as novilhas ao ambiente da sala de ordenha. E para isso, um recurso bastante interessante é aplicar o manejo racional.
Então, as vacas e novilhas treinadas geram sim um maior conforto para os funcionários que trabalham com maior tranquilidade e com menor risco de acidente de trabalho. Então, essa adaptação é feita de forma que as novilhas já venham a se adaptar ao ambiente da ordenha, sendo inseridas gradativamente ali na linha de ordenha, no manejo diário da fazenda, já para evitar problemas futuros e também é uma forma de garantir um maior bem-estar dessas vacas. Por fim, a sala do leite. A sala do leite ela se destina ao armazenamento do leite após a ordenha. Deve assegurar um ambiente o mais asséptico possível, de fácil limpeza e higienização. Os órgãos de fiscalização exigem que as paredes sejam azulejadas ou com pintura epóxi, que realmente seja de fácil limpeza, o piso também lavável, portas e janelas teladas, justamente para evitar essa entrada de pássaros, roedores. Essa instalação precisa ser coberta, deve conter pias, torneiras de água quente, pré-resfriador e resfriador, e não é permitida a entrada de animais. Bem, o bem-estar dos animais é ditado por suas condições fisiológicas e seu ambiente físico e social. É importante compreender que existe o ambiente físico e o ambiente social. Quanto ao ambiente físico, temos que considerar as variáveis ambientais, as condições das instalações, sons, ruídos, dentre outras variáveis. E quanto ao ambiente social, consideramos todos os aspectos que envolvem o comportamento animal. Então, por muito tempo se estudou as questões relacionadas ao bem-estar dos animais, até que em um certo momento as pesquisas apontaram para protocolos de recomendações de como fornecer maior conforto e melhores condições de bem-estar para os animais. E assim surgiu o tão conhecido Protocolo das 5 Liberdades dos Animais. E para vocês compreenderem como que se deu toda essa questão que envolve o bem-estar dos animais e as pesquisas ao longo do tempo, eu trouxe aqui para vocês um breve histórico. Em 1964 foi publicado o livro Animal Machines. É considerado um clássico, um marco histórico para todo o estudo do bem-estar dos animais. Então, na época, uma jornalista publicou esse livro, o que refletiu num choque ali da opinião pública, onde muitas pessoas alegaram não ter conhecimento de como os animais eram criados. Até que em 1979 foi elaborado um Conselho de Bem-Estar Animal, de animais de produção, e se estabeleceu as 5 liberdades dos animais, que são: os animais devem estar livres de fome e sede, estar livres de desconforto, livres de dor, doença e injúria, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie e estar livre de medo e de estresse. Com o passar do tempo, essas recomendações, esses protocolos foram aprimorados. Falando agora sobre ambiência e ambiente, temos que as principais causas de problemas de bem-estar de vacas leiteiras confinadas incluem a claudicação, injúrias, problemas comportamentais, problemas reprodutivos, mastite e estresse térmico. Temos então alguns indicadores de conforto nas instalações, como por exemplo medidas de vacas deitadas, que pode interferir no tempo médio de descanso. É a dieta disponível, a hierarquia social do lote, as estruturas da cama, dependendo do tipo de cama, de como estão as condições, se está muito úmida, muito quente, se está mais aerada. Essas estruturas das camas vão interferir nesse tempo médio de descanso, assim como os tipos de piso em geral. Outro indicador seria a medida de claudicação. Problemas de casco e de aprumos podem prejudicar a locomoção e afetar o consumo e a saúde da vaca. O movimento realizado pelas vacas confinadas ao se levantar deve ser similar ao realizado pelos animais em pastagens. Observando esse esquema, é possível visualizar o comportamento de deitar e o comportamento de levantar, do que seria o adequado para essas vacas. Outro indicador é a medida de sujidade.
Muitas vezes, a medida de sujidade pode estar associada a um ambiente térmico. Lembra que eu mostrei o exemplo daquela instalação freestyle? Aqui, um dos motivos para a vaca deitar no corredor de circulação, na instalação freestyle, ou mesmo no corredor de alimentação em geral, é que essa área costuma ser um pouco mais úmida e essa vaca pode, de alguma forma, tentar deitar nesses locais para se arrefecer de alguma forma. Mas isso reflete em problemas de sujidade, tanto do úbere como a sujidade corporal como um todo. Outro problema que pode estar associado à medida de sujidade é a baixa qualidade da cama. Se o manejo de revolvimento não for feito da forma correta, se essas vacas estiverem entrando bastante sujas na sala de ordenha, já é uma medida interessante para você perceber e já visualizar que o ambiente de alojamento dessas vacas não está adequado. E muitas vezes isso se relaciona com problemas de mastite e alta contagem de células somáticas. Como exemplo de projeto moderno e inovação aqui no Brasil, temos a instalação compost barn do tipo túnel, inaugurada recentemente pela Embrapa, em Minas Gerais. Observem que é um projeto inovador e bastante interessante. Algumas fazendas estão adotando o sistema de Cow Garden. Essa instalação o sistema se chama Cow Garden. Muitas vezes essas instalações também estão associadas ao turismo ou de forma recreativa, mostrar para as pessoas que não são da área como que funciona a produção de leite. São instalações abertas ao público de forma turística, recreativa, realmente. Essas foram as minhas considerações e eu estou à disposição para maiores esclarecimentos. Até a próxima aula.